Seguindo na Libertadores, partimos para o Flamengo, que enfrenta o Bolívar na quarta-feira, às 9h30 da noite, Alan. Pois é, Flamengo e Bolívar, quarta-feira, 9h30 da noite, é o jogo da TV Globo, gerado no Rio de Janeiro. Ainda não há divulgação do mapinha com a divisão de praças, mas a gente sabe que normalmente o Flamengo costuma ficar com a maioria dos estados brasileiros, né? Dá uma olhada lá depois, quem me segue nas redes sociais, tá aí para você seguir também, porque a gente sempre posta lá quando a Globo faz essa definição. Flamengo e Bolívar também vai ter transmissão do Paramount Plus. Então, quem mora numa região onde a Globo vai passar o outro jogo, que é Palmeiras e Independiente Del Valle, terá o Paramount Plus como opção. Pelo que a Globo divulgou no fim de semana, durante o Campeonato Brasileiro, a narração desse jogo do Flamengo vai ser do Luiz Roberto. E no Paramount Plus, a equipe também está definida, vai ser o João Guilherme narrando, com comentários da Marília Ruiz e do PVC. Essas serão, portanto, as transmissões de Flamengo e Bolívar, 9h30 da noite, e o Flamengo precisa demais da vitória, porque vem de 2 derrotas na competição, a situação se complicou demais, e se não ganhar do Bolívar, há risco matemático até de eliminação na quinta rodada. Daqui a pouco a gente fala dos palpites. Eu acho que não vai acontecer, mas que o risco existe, existe. E por isso tá um clima de tensão no Flamengo, viu? A torcida, apesar do time ter vencido o Corinthians pelo Brasileiro, fez protestos. Deu uma aliviada no técnico Tite, que estava sendo o principal alvo recentemente, mas protestou muito contra a direção e contra os jogadores, com cartazes de diretoria amadora e time omisso durante partida do Flamengo no Brasileirão. Eu quero te dizer que o Tite, em entrevista coletiva, disse que enxergou a retomada do rendimento do time. Que um time que já jogou tão bem, oscilou naturalmente, mas retomou o seu futebol. Essa é a avaliação do técnico do Flamengo. Dentro de campo é o seguinte, ó, o Pedro e o Arrascaeta, 2 jogadores muito importantes, são dúvidas e devem ser mantidos assim até momentos antes da bola rolar. Por outro lado, o Pulgar, chileno volante, está fora, lesionado. O Bruno Henrique pode voltar ao time do Flamengo, o que é uma notícia boa para quem está louco que o rubro-negro se recupere também na Libertadores, e é o que eu acho que vai acontecer. Flamengo e Bolívar, meu palpite, Alan Sibon, é que o Flamengo vence. Eu acredito de fato que o Flamengo oscilou naturalmente, como todo time oscila, mas conseguiu a retomada vencendo o Corinthians e que agora deve se estabilizar positivamente. A tabela da Libertadores, isso vale para todos os grupos, não estou falando que o Flamengo é beneficiado, mas todos os cabeças de chave são beneficiados, coloca essas equipes para fazer os seus 2 últimos jogos em casa. Então o Flamengo tem a obrigação de fazer valer o fator campo agora, ganhar os 2 jogos e se classificar. O que eu digo que o Flamengo pode ser eliminado é porque nós temos o Bolívar com 10 pontos, o Palestino com 6, o Flamengo com 4 e o Milionários com 2. Se o Flamengo não vencer, ou se ele empatar, vai a 5, se perder, fica com 4. E o Palestino ganhar do Milionários, vai a 9 e não pode mais ser alcançado. Então, esse é o risco matemático. Eu acho que vai acontecer? Não acho. Acho que o Flamengo ganha do Bolívar. Ver o Flamengo nessa situação, os times da Sul-Americana já começam a ficar preocupados, né? Imagina o Flamengo em terceiro, caindo ali no play-off. O pessoal da Sul-Americana já começa a dizer, é o que falta, né? É o que falta, classificar em segundo e daí ter pela frente o Flamengo no mata-mata seguinte. Mas, enfim, comungamos também. O SBT vai adorar. O Flamengo... então. Mas o Flamengo, creio eu, que o Flamengo consiga vencer o Bolívar nesse jogo da Copa Libertadores. Qual?